Inkipé está hoje no único bairro que é citado no hino nacional. Terra da nossa independência, o Ipiranga também é a cara da evolução e do progresso de São Paulo. E aí, vamos dar esse rolê comigo? Nosso dia começa aqui no Parque da Independência. E antes de mais nada, eu tinha que fazer uma pergunta. Professor, vamos começar nossa conversa com Dom Pedro. Morou aqui ou não morou? Não morou aqui, nem o Dom Pedro I, nem o Dom Pedro II. Como é muito imponente, isso parece um castelo real, um castelo exige um rei. Mas não, Dom Pedro sempre morou no Rio de Janeiro, esteve de passagem em São Paulo algumas vezes só, né? Muito poucas e parou pouco. E quando morou, onde ele dormiu, foi uma vez em Santos, outras vezes em São Paulo, na casa do presidente da província, no pátio do colégio. Qual era a função dessa construção super imponente para a época? Nós estamos falando daí de 1890, Exato, isso é um fim de século. Então a ideia era que aqui aconteceu a independência do Brasil. Queira ou não, Dom Pedro levantou a espada a uns 500 metros aqui para baixo, na beirada do riacho do Ipiranga. Então se precisava colocar um marco aqui, alguma coisa que lembrasse para toda a posteridade que esse fato aconteceu. Então aconteceram diversas tentativas com pequenos monumentos de madeira aí para baixo, até que chegou um momento em que as pessoas disseram, não dá mais, precisamos fazer uma coisa grande, digna do acontecimento, que é o estopim da independência brasileira, que seja um monumento. Então não se sabia o que ia ser aqui. E se pensou que podia ser uma faculdade, uma universidade, até que disseram, não, vai ser um museu. Professor, a gente hoje está com o museu em obras há um certo tempo, né? Em que pé tá? Em que momento paulistanos vão poder, enfim, entrar no museu novamente? Como é que está isso? Então, as obras civis sempre são demoradas, mas o cronograma, com certa folga, está correndo e tudo vai ser reaberto no dia 7 de setembro de 2022. Podemos novamente levantar a espada e dizer o museu está reaberto. Enquanto o museu não abre, tem outro equipamento muito bacana que faz parte do parque e que conta algumas curiosidades bem legais sobre a época da independência, a Casa do Grito. A gente convidou o Paulo Resulti, que tem vários livros publicados sobre a coroa portuguesa, para contar pra gente o que acontecia no Brasil naquela época. Paulo, nós estamos na Casa do Grito, que faz parte aqui do parque, né? Mas por que esse nome? O que é essa casa? Essa casa é um dos remanescentes desse cenário, né, por onde o Dom Pedro passou em 7 de setembro de 1822. E o grito é um rompimento, né? Convencionou-se a chamar de grito qualquer ponto de rompimento na América Latina contra o sistema colonial. Então, na América Espanhola, você tem vários gritos, o grito da Yara, vários gritos em Cuba, em vários pontos da América Latina, e aqui no Brasil é o grito do Ipiranga, que assinalou o rompimento entre o Brasil e Portugal. Foi feito pelo Dom Pedro aqui próximo, no 7 de setembro de 1822, por volta das 4h30 da tarde. Por que aqui no Ipiranga? O que tinha aqui no bairro que Dom Pedro resolveu fazer esse ato aí tão simbólico aqui? Então, o que estava acontecendo em São Paulo na época? Você tinha um problema, porque as cortes portuguesas, a Assembleia Constitucional Portuguesa em Lisboa, ela quer passar a tratar o Brasil, que havia sido elevado a reino, como novamente uma província ultramarina portuguesa. Então queria-se que o Brasil inteiro respondesse novamente a Portugal e não tivesse mais um poder centralizado no Brasil. Esse poder estava
na mão do Dom Pedro lá no Rio de Janeiro. Algumas capitanias, algumas províncias acabam cumprindo essas determinações em Lisboa e começam a responder diretamente a Lisboa, e aqui acaba tendo uma revolta por conta disso. Uns querem responder ao Rio de Janeiro, na presença do príncipe, outros querem voltar a responder diretamente para Portugal. E aí, para acabar com a tal da Bernarda de Francisco Inácio, que foi essa revolta que houve em São Paulo, ele vem para apaziguar São Paulo. Então ele vem convocar novas eleições e tudo mais. Isso em agosto de 22. Quando ele chega aqui, ele acaba com tudo, ele passa a governar São Paulo, ele governa a cidade enquanto convoca novas eleições lá do Pátio do Colégio. E ele está descendo para Santos, ele desce para Santos em 6 de setembro para verificar as fortificações, porque já se previa esse rompimento com Portugal e ele queria ver como estavam as fortificações do Porto de Santos para caso houvesse algum enfrentamento naval com os portugueses. E com isso ele está voltando para São Paulo no 7 de setembro, e aqui havia, nessa região, a troca de mulas. Você não descia e subia a cavalo para Santos, você subia e descia com mulas, e aqui era o ponto de troca. O Ipiranga era o ponto de troca entre a mula e o cavalo. Então ele está voltando para cá para pegar o cavalo de volta e devolver a mula que ele estava subindo, quando ele recebe 2 correios. E aí as tropas que estavam acompanhando eles, que é a guarda de honra do príncipe, que depois vai virar a guarda de honra do imperador e que hoje são os dragões da independência, vem desde essa época, eles vêm mais para frente, para uma venda, que pode ser isso ou pode ser outra construção que tinha aqui, mais próximo do rio. Então ele recebe as primeiras cartas lá no matinho, e lá ele decide com as pessoas que estavam mais perto dele que ia fazer, e aí ele dá o primeiro grito. E aí depois ele encontra essa tropa que estava mais para baixo e aí dá o segundo grito, que é representado nessa tela. Pouca gente sabe, mas além da beleza desse monumento, ele carrega uma parte importantíssima da história da monarquia no Brasil. Por aqui está a cripta imperial, com os restos mortais de Dom Pedro I e de suas 2 esposas, Leopoldina e Amélia. Valdirene, o que é esse monumento? Todo mundo tem consciência do que ele carrega, do que ele significa ou não? Infelizmente não. Esse monumento, creio eu, que todo país do mundo ele tem um monumento que identifica esse país, que é o símbolo maior desse país. No nosso caso aqui do Brasil deveria ser esse. Por quê? Porque aqui foi proclamada a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e ele deveria simbolizar realmente toda a liberdade do nosso país. Tem muita gente que fala, poxa professora, mas é uma grande besteira ver sempre uma questão econômica do Brasil, que infelizmente nós sabemos como é. Só que quando eu falo em independência do Brasil, eu falo de um Estado livre e de um povo chamado de brasileiro. Então foi isso que aconteceu, é isso que esse local simboliza. Mas infelizmente são poucas as pessoas que têm conhecimento. Sampa no Pé vai para um rápido intervalo. Já já a gente volta para te apresentar o Aquário de São Paulo.